né? Deus revelou o seu plano. Vamos abrir a Bíblia. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E o verso é o verso 15. Gênesis 3, verso 15. Olha o que diz aí. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui foi a primeira profecia da Bíblia. Foi a revelação do plano da redenção, do plano de Deus, né? O que era esse plano? O que significa quando ele diz assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Quando a Bíblia fala de mulher, né, a gente vai ver lá em Apocalipse que quando a Bíblia fala de mulher, ele está falando de quê? Igreja. Né? O significado de mulher na Bíblia, em alguns casos, né? Em alguns casos é mulher mesmo. Mas em alguns outros casos, principalmente relacionado à profecia, o significado é mulher, né? Então, porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre ti, ele estava falando essas palavras para quem? Para a serpente. E quem era que estava lá dentro da serpente? O inimigo. Satanás, né? Então ele estava dizendo assim, ó, Satanás, eu vou pôr inimizade entre ti e a igreja. Entre o teu descendente, entre a tua descendência, né, a descendência de Satanás, que hoje a gente sabe, né, que existem os filhos de Deus, mas também existem os filhos do inimigo, do mundo, né? Aqueles que não seguem a Deus, que seguem Satanás, né? Então Deus disse que ia ter uma inimizade entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. E aí ele diz assim, ó, e te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como que a gente mata a cobra? Vocês aqui de vez em quando devem topar com uma cobra aí no meio do mato, né? A gente quando chegou aqui, eu tenho muito medo de cobra. Tenho medo mesmo. E quando a gente chegou aqui, o Aquiles disse assim pra gente, ó, aqui não aparece muita cobra não. Ele dizendo lá na escola, né? Dizendo que na escola não aparecia cobra. Aí beleza, vamos lá. Aí quando a gente chegou aqui, eu fui cortar um matozinho lá, umas plantinhas que tem na frente ali das casas na escola, não tem umas plantinhas que tem umas florzinhas, né? Aí a gente achou a primeira cobra. Já nas primeiras plantinhas. Uma cobra verde. Aí foi o seu Daniel, né? O seu Daniel foi lá, pegou e levou lá pro mato. Quando eu tava terminando de cortar lá, já no final das plantinhas, apareceu outra cobra. Aí já foi 2 cobras, né? Aí era uma jiboia. A jiboia, ela não é venenosa, né? Então a gente o seu Daniel pegou ela e soltou. Passou uma semana, a gente tava, acho que uma semana, um mês, mais ou menos um mês, né? Lá vem o Aquiles chegando lá em casa, ó, chama outra cobra. Aí já era uma jararaca, né? A jararaca já é venenosa, né? Aí ele também foi lá e soltou, não quis matar. Era jararaca. Aí depois, passou mais um tempinho, a gente estava lá na porta lá da cozinha, quando a gente se espanta, vem era uma jararaca, né? Vindo assim, correndo pro rumo da gente. A bichinha, em vez de correr pra longe, estava vindo correndo assim pro nosso rumo. E aí ela foi mais rápida, pegou uma vassoura, né? E foi lá e tangeu a bicha, mas ela ia entrar pra dentro de casa. Com tudo, nossa, né? Aí a gente tangeu, aí a gente tentou lá, matou ela lá, né? Mas como é que mata a cobra? Cortando o quê? a cabeça. Cortando a cabeça, então amassando, né, a cabeça dela. Pisando, né? pisando se tiver Se coragem. tiver coragem de pisar, mas não aconselho muito não. Né? Mas a cobra a gente mata na cabeça, né? Pela cabeça.
né? Então, essa profecia já estava dizendo, né, que a cobra seria morta pela cabeça, né? E ela morderia o calcanhar. O calcanhar de quem? De Jesus. Né? Jesus era o descendente da igreja, né? Então, o que essa profecia estava querendo dizer? Que a serpente ela causaria um dano a Jesus, mas não seria um dano que causaria a sua morte definitiva, né? Mas que é aqui no calcanhar, né? A mordida no calcanhar. E o que foi que Satanás conseguiu fazer com Jesus? Crucificado. Conseguiu crucificar ele, né? Conseguiu lá açoitar, né? Fazer coisas ruins com Jesus. Mas Jesus foi vencido com essas coisas de Satanás? Não. Não. Assim como se a gente receber aqui uma mordida de uma cobra aqui, a gente pode tomar o quê? O soro. O soro, né? E aí a gente consegue sobreviver. Né? Mas só que a profecia diz que Jesus pisaria na cabeça da serpente, né? E quando ela é pisada na cabeça, ela morre definitivamente. Que é o que vai acontecer com o pecado no final, né? Amém. Quando Jesus voltar, né, o pecado vai deixar de existir. Amém. Não vai existir mais pecado. Né? Então, Deus, ele quer fazer essa restauração, né? Tudo que a gente faz como cristão é para que a gente volte a fazer aquilo que Deus queria que a gente fizesse desde o início, que era ficar longe do pecado, né? Deus não queria que a gente pecasse. Ele botou a árvore lá no meio do jardim, não foi dizendo assim, vou deixar aqui para ver se ele peca ou não peca, né? Deus, ele não queria que a gente pecasse, mas ele nos dá liberdade, né? Ele não quer que a gente siga ele de forma obrigatória. Deus não quer que a gente siga ele forçado, não. Ele quer que a gente escolha, né? E assim Adão e Eva também tiveram essa escolha, né? E essa escolha foi a árvore. Infelizmente, o que foi que eles escolheram? O pecado. O pecado, né? Mas Deus tinha esse plano, né? Esse plano que ele articulou para nos salvar. Vamos abrir a Bíblia aqui em Efésios, capítulo 1, que fala mais um pouquinho sobre esse assunto, né? Efésios 1, Efésios capítulo 1, verso 4, aí depois o verso 7 e o verso 8. Gustavo vai ler aqui pra gente. 1, verso 4. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Deus nos concedeu ele para sermos santos e responsáveis diante dele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, né? Isso. E o verso 7, Gustavo? Ele temos redenção pelo seu sangue, repreensão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E o 8? Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e juízo. Isso. Né? Então, olha o plano. Ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação Do mundo. Né? Então, esse plano, Deus ele não fez lá depois que o ser humano pecou, não. Na verdade, Deus já sabia que o ser humano ia pecar. Né? Porque Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo. Então, ele já tinha um plano preparado, né? Caso o ser humano escolhesse pecar. Né? Então, ele criou esse plano antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Amém. Ou seja, a gente só consegue seguir esse plano se a gente tiver o quê? Amor. Amor pelo nosso Semelhante. Salvador. Amor pelo nosso Salvador, amor pelo nosso Deus. Né? E assim nós nos tornaremos santos e irrepreensíveis. Amém. Né? Assim haverá uma mudança, uma transformação em nós. Quando nós amarmos a Deus e amarmos a Jesus que se entregou por nós. Né?
que diz assim, ó, no qual temos a redenção em Jesus, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, né? Ele não fez isso de forma obrigatória. A salvação, você não precisa pagar, né? Uma vez eu estava até vendo um vídeo, né, na internet, que o rapaz perguntava assim, ó, qual é o mais caro? Qual que custa mais caro? É você se salvar ou você se perder? O que vocês responderiam? Que sai mais caro? Você se salvar ou você se perder? Se perder. Porque o preço já foi pago e é um desperdício. Preço da salvação. Vamos lá, ver qual é o mais caro, ó. Para você beber, precisa fazer o quê? Pagar. Pagar. Para você ir para uma festa, você precisa fazer o quê? Pagar. Pagar. Para você usar droga, você precisa fazer o quê? Pagar. Tudo para você se perder, você precisa fazer o quê? Pagar. Tudo tem que pagar. Tudo tem que pagar. Agora, para se salvar, para você vir para a igreja, você precisa pagar? Não. Não precisa. Para você orar, você precisa pagar alguma coisa? Para você ler a Bíblia, você precisa pagar alguma coisa? Às vezes até a igreja dá a Bíblia de graça, né? Uhum. Os irmãos. Uhum. A igreja adventista é assim, né? Você se batiza, você recebe uma Bíblia de graça. Nem pela Bíblia você não precisa pagar. Sim. Né? Para você ir para o céu, você precisa pagar? Não. Não precisa. Né? Então, a salvação, ela é de graça. E às vezes as pessoas estão pagando para se perder. Estão tirando o dinheiro do seu bolso, o dinheiro sofrido lá do seu trabalho, para no final o que acontecer? Se perder. Né? E aí vai ser o quê? Um desperdício. Vai valer a pena isso? Não. Não vai. Né? Então, em que a gente tem investido? O nosso tempo, né? A nossa vida, até o nosso dinheiro, né? Em que nós temos investido? É na nossa salvação Ou na perdição. ou na perdição? Né? A salvação é de graça.